Oi, pessoal. Vamos ler a Bíblia. Hebreus. Capítulo 4, a partir do versículo 1 eu vou ler. Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 1 eu vou ler. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo termina certo dia, hoje falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não faria posteriormente a respeito de outro dia. Não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós lemos até aqui. Desde o domingo passado à noite, e no ginásio, e também continuamos aqui falando sobre o descanso. Muitos irmãos, escutando essa palavra, perceberam: Deus me fez descansar, Deus já preparou tudo. Então, quando eu vejo que Ele nos deu liberdade, eu posso agradecer muito no meu coração. Então, muitas pessoas, quando falam da Bíblia, então, há muitas pessoas que têm muita dificuldade em acreditar somente no que está escrito na Bíblia. Deus, na Bíblia, fala muitas vezes o encontro do homem com Deus, né? E em em Lucas capítulo 5, está escrito sobre Jesus se encontrando com Pedro. O Zaqueu, ele estava em cima de uma árvore de sicômoro, e ele se encontrou com Jesus. O enfermo havia 38 anos se encontrou com Jesus Cristo no tanque de Betesda. Abraão se encontrou com Jesus, com Deus. Moisés se encontrou com Deus. Nos 66 livros da Bíblia, há muitas histórias de Deus se encontrando com o homem. Nicodemos, a história de Nicodemos ter se encontrado com Jesus, a mulher samaritana ter se encontrado com Jesus, o malfeitor da cruz. Lá na cruz, a história que ele se encontrou com Jesus. O apóstolo Paulo subindo para a cidade, ele se encontrou com Jesus. Então, na Bíblia, nós seres humanos,
Há muitas histórias de nós seres humanos se encontrando com Deus. Mas, pessoal, nós nos encontrando com Deus, então é dividido em dois tipos de pessoas. Primeiro, o primeiro tipo de pessoa, então aparece histórias do ser humano entrando em atrito com Deus. Jesus Cristo, quando se encontrou com Maria e Marta, ele falou: teu irmão há de ressurgir. No coração de Marta e de Maria, Jesus falou: teu irmão há de ressurgir, né? Jesus Cristo falou essa palavra. Mas elas não conseguiam aceitar essa palavra no coração. Não conseguiam aceitar. Ah, o meu irmão morreu, já faz 4 dias. Nós já fizemos todo o funeral e ele está cheirando podre já. Então, nós, com o nosso pensamento e a palavra de Deus jamais combinam. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: o meu amigo Lázaro está dormindo, mas eu estou indo para acordar. Então, um dos discípulos disseram o quê? Ah, que bom que ele está dormindo. Mas Jesus falou: não, mas outros falaram: não, ele está morto, não faz sentido que ele esteja dormindo. Está escrito que um dia Moisés se encontrou com Deus. Moisés, ele estava no deserto apacentando as ovelhas. Mas aí, numa sarça, começou a ter fogo, né? Ah, eu acho que isso é fogo. Então, ele estava sem muito interesse, mas continuamente aquela sarça estava pegando fogo. Moisés achou estranho. Ué, mas como é uma sarça, então logo tinha que pegar fogo e apagar. Mas, nossa, por que continuamente está pegando fogo? Ele não podia entender. Uma sarça era tipo pegar fogo e apagar. Então Moisés, ele foi perto daquela sarça ardente. Deus falou para Moisés: Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés certamente vê a aflição do meu povo no Egito. Deus falou que ia mandar ele para lá, mas era só Moisés aceitar essa palavra. Mas quando Moisés viu a sua pessoa, quando ele viu a sua imagem, Moisés jamais poderia salvar o povo de Israel do Egito. Ele jamais poderia fazer isso. Pessoal, se Deus está junto, então o que seria impossível para ele? Mas porque ele não olhou para Deus, mas olhou para si mesmo, o faraó era uma pessoa muito grande e ele muito pequeno. Por isso que ele falou: Deus, manda quem tem, o Senhor tem que mandar. Quem sou eu para ir até ele? Quem sou eu para salvar o povo de Israel? Minha língua é dura, minha boca é dura. Por favor, manda alguém que tem que ser mandado. Continuamente ele estava entrando em atrito com Deus, ele não estava combinando com Deus. Pessoal, esse tipo de história não é a história de Moisés. Não é a história de Maria e Marta. Pessoal, expressa exatamente o coração do ser humano. Os seus corações também. Quando entra em atrito com o coração de Deus, o que acontece? Não combina com o meu coração. Um dia, o Nicodemos foi procurar por Jesus Cristo. Ele foi procurar Jesus e falou: Mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus. Ele falou: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então,
Nicodemos não conseguia aceitar essa palavra. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água de espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Não te admires que eu te diga, importa-vos nascer de novo. O Nicodemos não conseguia aceitar essa palavra. Por quê? Porque ele tinha o conceito dele. Mas eu, grande desse jeito, como eu vou poder entrar de novo no ventre da minha mãe e sair? Não faz sentido. Ele não conseguia compreender. Um dia, Deus se encontrou com Abraão. Tua esposa já não se chama Sarai, mas Sara. Ela, nesse mesmo tempo, no ano que vem, ela dará a luz a um filho. Mas o que Abraão respondeu? Como uma mulher de 100 anos pode nascer filho? Ela tem 90 anos. Não faz sentido. Pessoal, não só essas histórias que eu contei até agora, mas fora essas, muitas outras histórias. O ser humano rejeita Deus, o ser humano entra em atrito com Deus. Por que acontece isso? Porque por muitos anos o ser humano pertenceu a Satanás. O nosso conceito, o nosso pensamento, o nosso julgamento, todas essas coisas, ele fez com que ficasse contra Deus. Ele nos treinou para ficar contra Deus. Então, as pessoas que alimentam o boi no curral, para que os bois não saiam para fora da cerca, eles colocaram arame farpado. Por alguns dias, o boi, ele comendo perto daquela cerca, daí ele vai machucando, daí ele se assusta. E depois de 1, 2, 3 dias, por mais que você empurre o boi para ali perto, ele não vai. Que tem o arame, quer dizer, não é arame farpado, é a cerca elétrica, né? Então, depois que ele toma alguns choques, ele não quer mais, e mesmo que você empurre. Então, assim como é treinado o boi, por muitos anos, Satanás, ele dominando o coração do ser humano, ele faz com que o coração do ser humano siga uma direção oposta ao coração de Deus. Então, esse conceito, porque o nosso conceito está sendo segurado por Satanás. Quando a gente escuta a palavra de Deus, surge rejeição, surge contradição dentro do nosso coração. Isso não faz sentido. Por isso que nós não podemos aceitar o coração de Deus, nós não conseguimos acreditar em Deus. Hoje à noite, vocês que estão sentados aqui, independente de quem seja, todos vocês têm esse coração, porque Satanás plantou isso dentro de vocês. Então vocês podem acreditar em Deus assim, balanceadamente. Mas, quando a gente entra profundamente no nosso coração, a palavra de Deus é rejeitada por nós. Eu li a Bíblia. A Bíblia é muito chata e entediante. Mas as pessoas, quando leem um livro, então esse livro faz surgir um sentimento dentro de mim, e aí eu posso sentir, com esse sentimento, eu acho que é legal esse livro. Mas a Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, Deus tirou todo o sentimento humano de dentro da Bíblia e escreveu somente a verdade. Isso é a Bíblia. Por isso, pessoal, José, trabalhando como escravo no Egito, depois ele foi para a prisão e depois ele foi ele se tornou governador. Então ele deve ter ficado muito feliz quando se tornou governador, né?
Mas não aparece Jesus Cristo, quando morreu na cruz pelos nossos pecados, não aparece nenhum sentimento que ele teve. Ele simplesmente falou, está consumado, e rendeu o Espírito. Mas se Deus tivesse colocado algum sentimento, né, dentro disso, o enfermo havia 38 anos, quando ele foi curado e se levantou e andou. Por 38 anos ele estava deitado, e ele se levantou, andou, correu, aquela felicidade, aquela alegria. Na Bíblia está escrito que ele somente tomou o leito dele, levantou e andou. Na Bíblia não tem nenhuma gota de sentimento humano sequer. Onde está escrito sobre o sentimento humano? Por isso, pessoal, o mundo espiritual também, Deus, Ele não quer que o nosso coração fique cheio de sentimento. Ele quer que a gente tenha verdadeira fé. A Bíblia está nos conduzindo para ter a verdadeira fé. Então, quando a gente lê só a Bíblia em si, não está escrito sobre o sentimento humano. Mas ali dentro, a gente pode sentir o amor de Deus, a vontade de Deus, o coração de Deus. Quando a gente descobre isso, então não é uma coisa sentimentalista que vai criar um sentimento no nosso coração. Mas aquela palavra aí, rendeu o Espírito morrendo na cruz. Então tem muitas palavras dentro da Bíblia, não é verdade? E aquela mulher, a viúva dos discípulos, quando ela começou a encher as garrafas, aquele sentimento, até agora eu não servi bem a Deus. Então deve ter vários sentimentos dessas pessoas, né? Mas estava escrito o quê? Que continuamente saiu o azeite. Então a Bíblia não tem nada que possa alegrar, que o ser humano ache legal. Então a Bíblia parece uma coisa dura e sem graça. Mas continuamente lendo a Bíblia, a gente pode descobrir o amor de Deus. Lendo a Bíblia, quando a gente descobre o coração de Deus, quando a gente descobre a vontade de Deus dentro da Bíblia, isso é que nos traz felicidade. No almoço, hoje, às 5 horas da tarde, eu busquei a minha filha, que ela voltou da Rússia. Mesmo estando velho, eu fiquei muito feliz que a minha filha veio, né? Aí eu fui almoçar com a minha filha, nós três. E a minha esposa estava fazendo comida, e a minha filha saiu. Aí ela falou que foi para o shopping center para comprar uma coisa. Eu falei, vem logo. Aí a minha esposa colocou a carne ali na mesa e falou para eu fritar. Eu não faço isso, né, normalmente, mas como a minha filha veio hoje, eu fiz. Então eu estava fritando a carne, mas ela não estava vindo. Aí eu liguei. Pai, é 1 quilômetro que falta, mas vou demorar 20 minutos, porque tem muito carro. Eu acho que eu vou demorar, e ela ia ter que ir para o aeroporto. Ela falou, acho que eu vou para o aeroporto direto, tá? Eu falei, tá bom, vai então. Aí, eu fritei a carne e eu comi tudo sozinho. O coração do ser humano, ele tem uma forma de fluir. Ela não é nem criança, né? Ela já cresceu. Mas no meu coração eu pensei, ela tá trabalhando muito na Rússia, tá sofrendo. Aí ela vem para a Coreia também e ela já sai de madrugada. Hoje à noite, escutando a música, eu senti, nossa, realmente não treinaram, né? Eu senti isso dentro do meu coração. Então, dava para perceber. Tem um caminho que muita dificuldade flui o coração do ser humano.
Se esse coração humano fluísse para a mesma direção que Deus, ia ser tão bom. Por tantos anos, Satanás, ele ficou arrastando o ser humano e fez com que a gente fosse para um caminho contrário de Deus. Quando a gente vê exteriormente, parece uma boa palavra. Então, foi feito o nosso coração para fluir com o de Deus. Mas é mais legal a gente assistir televisão do que escutar a palavra, não é verdade? Fala a verdade. É verdade. Assistindo televisão, você ir pro shopping. É mais legal do que sair para pregar, não é verdade? Ah, fala a verdade, pessoal. Não é verdade? É verdade. Isso é ser humano. Por quê? Por muito tempo, nós ficamos amigos de Satanás. Por muito tempo, nós nos relacionamos com Satanás. Nós estamos acostumados com a mentira, nós ficamos com inveja quando os outros se dão bem. Vê quem é que gosta de coisa assim, normal. Ninguém gosta. As pessoas gostam de se dar melhor que as outras. Então, todas as pessoas, elas têm... As pessoas gostam de estar no lugar mais alto. As pessoas gostam que seus filhos se deem melhor que os outros. As pessoas gostam, mesmo que brigue com o filho dos outros, mas o meu filho tem que ter batido. E quando o meu filho apanha, eu fico chateado. Isso é o coração das mães. É ou não é? Nós temos esse coração humano. Nós, seres humanos, temos esse coração. É ou não é? Então, nós com esse coração... Então, a gente acaba entrando em atrito por causa desse coração com Jesus. Então, nós, seres humanos, somos pessoas que seguimos o nosso caminho do coração. Isso é o ser humano. Mas Deus faz um grande trabalho por nós. Deus, ele criou um grande plano para nós, seres humanos. Por muito tempo, o ser humano, com o pensamento dele, faz com que a gente possa rejeitar esse pensamento e que a gente possa voltar para Deus. Deus faz esse grande trabalho. Ele começou esse trabalho dentro de vocês e dentro de mim, amém? Por isso, pessoal, dentre tantas pessoas que aparecem na Bíblia, há muitas pessoas, eles rejeitam a sua característica, rejeitam os seus princípios, negando os seus pensamentos, começam a dirigir seus passos para o lado de Deus. Deus está criando cada um de vocês para que sejam assim. Na nossa igreja tem um pastor. Não só um, tem vários. Porque todos os pastores são mais jovens do que eu na nossa igreja. Parecem meus irmãos, sobrinhos, filhos. São pastores. Mas quando eu falo com eles, eu falo assim, não como se fosse uma pessoa mais velha, né? Então, quando as outras pessoas veem, pode parecer arrogância.
mas são como meus parentes, né? Porque, na verdade, é parente, né? Aí eu falo, você tá com um coração arrogante. Por que você não escuta o que eu te digo? Ah, pastor, por quê? Como eu sou? Eu falo, você não escuta o que eu te digo. O que eu não escutei? Porque você não escuta o que eu te digo, que você está escutando que você não me escuta. Não é verdade? Se eu digo que você não está me escutando, então você simplesmente... Ah, tá, eu não estou escutando, por isso que ele está falando isso, né? Mas se ele pergunta é porque realmente ele não está escutando. Aí eu falo, faz 20 anos que você está na nossa missão, mas nada mudou no fundo do seu coração. Realmente, se você receber o meu coração, a minha palavra, então o seu coração vai acabar se tornando igual ao meu, mas não mudou nada no seu coração. Se vocês aceitarem a minha palavra no coração, então vocês vão mudar. Vocês vão mudar. Onde? No fundo do coração. Mas eu falo, você sabe por que você não muda? Entrou uma coisa no seu coração, por isso, qualquer coisa que eu te diga, você não escuta o que eu falo, você fala sobre o seu pensamento. Mas você pensa, não, mas eu estou obedecendo ele, estou escutando. Então, mesmo que eu te diga que você não está me escutando, então você fica repetindo, assim, eu estou escutando. Então, quer dizer que você não está escutando. Porque se você fala que está escutando, é porque você não está escutando o que eu estou falando. Está confuso? Tem muitos irmãos assim. Por quê? Eles têm o pensamento correto, eles têm aquilo que eles acham certo. Então, falando sobre Jesus Cristo é a mesma coisa. Jesus Cristo falou com aquela mulher samaritana. Aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Porque dele fluirá água viva. Então, se você quiser entender, você jamais vai poder entender. Porque onde existe uma água que você vai beber e nunca mais vai ter sede? Não existe nesse mundo. Então vai ter uma fonte dentro da barriga que nunca mais vai deixar ter sede? Não, não faz sentido isso, pessoal. Qualquer pessoa que escute, é uma palavra que não faz sentido. Mas a mulher samaritana falou o quê? Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso vir mais aqui. Não é porque ela entendeu ou não, mas ela simplesmente aceitou aquela palavra do jeito que é. Ela simplesmente aceitou aquela palavra. Mas Nicodemos não. Ai, como uma pessoa que já nasceu vai poder nascer de novo? Como isso pode acontecer? Por isso, pessoal. Então, nasce sol, nasce lua. Então, chove. Então, essa ordem de Deus, todas as coisas desse mundo obedecem à ordem de Deus. Então, muitas pessoas que não aceitam essa ordem de Deus no coração, por quê? Porque Satanás entrou dentro delas. Ah, eu não gosto de inverno, eu gosto de verão. Ah, eu quero ir para onde sempre vive com 35 graus, né? Ah, é verão, mas eu quero é inverno, mas eu quero é verão. Aí você vai, não, pra mim é verão, então você vai usar bermuda, aí vai acontecer o quê? Você vai ficar com gripe.
Então, nós rejeitamos de forma muito fácil, né, a palavra de Deus. Mas sempre que eu escuto a palavra de Deus, não, mas eu acho que não é bem assim. Então, por quê? A gente tem a nossa experiência e a gente não consegue unir o nosso coração com o de Deus. Mas quando a gente vê a Bíblia, é incrível. Nesse mundo, todas as coisas obedecem à ordem de Deus. Mas a pessoa que percebe que é inútil, a mulher samaritana, o enfermo havia 38 anos, o publicano, o Zaqueu, essas pessoas, parece que é uma coisa que não faz sentido no meu coração, mas aceita tudo. Aceita tudo. Hoje de manhã eu vi o jornal na Tailândia, por causa do dilúvio. Sábado passado de manhã, eu desci do avião do Quênia e estava perto da Tailândia. E eu me assustei porque toda aquela cidade estava debaixo das águas. Eu me assustei quando eu estava ali. Nossa terra, o bom do nosso país é que é cheio de montanha. Então, quando chove, desce rápido. Mas lá não tinha para onde ir a água simplesmente estava parada. Hoje de manhã eu vi o jornal. Aquela água, eles estavam fazendo com que não entrasse na cidade de Bangkok. Mas acabou entrando água naquela cidade. E colocaram os carros nas estradas, na rua. Outras pessoas deixaram o carro estacionado e foram andando porque não podia mais ir de carro. Falou que 300 e poucas pessoas morreram. Por 50 anos. Falou que faz 50 anos que não tem esse tipo de chuva, né? Deus falou para Noé, prometeu que não destruiria mais essa terra por causa da água, né? Mas se Deus faz, ele faz. Então Noé, ele estava clamando para as pessoas, pessoal, Deus vai destruir esse mundo com as águas, então vamos entrar todos na arca. Quando eles escutaram essa palavra que Noé estava falando, Satanás colocou um pensamento de rejeição. Não, para que entrar na arca? Ninguém entrou na arca. Por quê? Porque eles acreditaram no pensamento deles. Então, na Bíblia, divide exatamente em duas partes. Dentre as pessoas que encontraram Jesus Cristo e encontraram Deus, quem não aceitou a palavra de Deus entrou em atrito. Mas teve pessoas que aceitaram. Abraão, Moisés, Nicodemos, eles não aceitaram a palavra de Deus no princípio. Mas, dentre eles, algumas poucas pessoas, rejeitando a Deus, trocaram o coração. Eu cometi um grande pecado. Se Ele é Deus, é só eu aceitar exatamente a palavra de Deus. Eu, como ser humano, como é que eu posso rejeitar a palavra de Deus? Trocaram o coração. Essa história aparece na Bíblia. Abraão. Deus, quando no começo falou que a Sara ia ter um filho, como a Sara tendo 90 anos vai ter filho e eu tendo 100 anos vou poder ter filho? Não, com certeza, vocês vão ter um filho, o nome dele será Isaac. Naquele tempo, pela primeira vez, Abraão trocou o coração, tendo 100 ou 200 anos, se Deus falar que eu vou ter filho, então eu vou ter filho, então eu vou poder ter um filho. Entrando essa fé, pela primeira vez,
ele rejeitou o pensamento dele e ele assim pôde aceitar a palavra de Deus. Por causa disso, Abraão se tornou pai da fé e o Abraão pôde ter filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Essa imagem é a imagem mais bonita e agradável. Vocês têm esses pensamentos, mas quando eu escuto a palavra de Deus, eu jogo fora o meu pensamento e aceito a palavra de Deus. Nesse momento, vocês podem se tornar incríveis pessoas, amém? Amém. Por isso, pessoal, chorando, sentindo, vocês não precisam ter isso. Esse pensamento que surge dentro de mim está errado. A palavra de Deus é que está certa. A palavra de Deus é que está certa. Eu falei. Eu não combinei o coração com a minha esposa, daí eu discuti com ela. A minha esposa falou o que para mim? Querido, você... Para de só ficar irritado. Você explica exatamente para mim. Quando eu escutei isso, eu fiquei muito feliz. Porque quando eu falei, minha esposa falava e continuamente as vozes só aumentavam, né? A gente ficava discutindo. Mas um dia ela falou o que para mim? Querido, não faz isso. É que eu não estou entendendo. Explica para mim. Ai, você devia ter me falado isso antes. Aí eu expliquei. É que isso é assim, assim, assado. Isso é assim, assim, assado. A minha esposa, quando não consegue entender... Aí eu expliquei, aí depois ela falou, tá, querido, agora eu entendi. Minha esposa falou o quê? Agora, querido, mesmo que você fale de brincadeira, eu vou aceitar tudo que você dizer. Embora isso não tenha durado muito. É verdade. Numa relação de casal, não é rei e servo, né? Isso é bom. Às vezes a minha esposa fala para mim, porque ela não entende direito, abrindo a Bíblia, ela fala, por favor, explica direito para mim. Então aqui, tem muita, porque o pensamento humano e a palavra de Deus são diferentes, então a gente não compreende. Aí eu começo a explicar para ela detalhadamente, aí ela fala, é assim? Aí a minha esposa falou para mim, querido, agora até mesmo as suas brincadeiras eu quero aceitar, eu quero seguir. Realmente isso, por tanto tempo eu vivi batendo a minha cabeça com a minha esposa, né? Mas isso é o pensamento humano. Essa é a diferença entre o pensamento humano e a palavra de Deus. Tem vezes que a minha esposa não consegue entender o que eu faço. Então, às vezes, ela me fala, querido, explica isso para mim. Querido, por que é assim? Me explica. Eu não estou entendendo direito. Né? Porque tem uma diferença entre o meu nível bíblico e da minha esposa. Aí eu explico detalhadamente para ela, ela fala, tá, querido, agora eu entendo. Aí a minha esposa falou, né, porque ela ficou assim, se sentindo culpada, ela falou, agora até suas brincadeiras eu vou aceitar. Porque ela é ser humano, né, então ela não consegue seguir exatamente, né, mas eu acho tão bonito esse coração dela. Aí de novo a gente briga, né, mas vocês compreendem isso, né? Quando a gente vive com Deus, o ser humano é ser humano e vivendo... Tem vezes que ela não consegue compreender o que eu digo. Então, como nós podemos entender tudo que Deus nos diz? Por isso, eu sigo só o que eu entendo, é porque eu acho que está correto que eu sigo, mas porque eu acredito em mim que eu estou seguindo, não porque eu acredito em Deus.
E depois a minha esposa falou o quê? Querido, até as suas brincadeiras eu quero seguir. Mesmo que eu não entenda, eu quero te seguir, querido. Então isso vai se tornando fé, até na relação de casal. Pessoal, quando nós vemos a Deus, todos os meus problemas, por que Deus permite que eu me depare com todos esses problemas? Pouco a pouco. Tem esses irmãos que eu vejo com dificuldade na vida espiritual. Pastor, o que eu estou fazendo de errado que eu estou com essa dificuldade? Pastor, por que eu tenho que passar por isso? Quando eu escuto esse tipo de pergunta, eu fico muito feliz. Por quê? Porque até agora, eu também vivendo por 50 anos dentro de Jesus, eu também tive muitas dificuldades. E nenhuma vez a dificuldade acabou em dificuldade. No final, todas as coisas acabaram de uma forma abençoada. Por isso, mesmo que agora eu passe por dificuldade, Deus vai trocar isso para bênção. Surge esse coração dentro de mim. Agora, pessoal, hoje é o último momento que a gente está falando sobre o descanso. Em Hebreus capítulo 4 está escrito o quê? Versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então todos os caminhos estão abertos para o descanso. Mas tem pessoas que não podem entrar nesse descanso. Então o povo de Israel, no Antigo Testamento, entrou na terra de Canaã. E Deus falou, eu vou entrar na terra de Canaã com vocês. Mas eles perguntaram, não, Deus, não, então vamos mandar espias primeiro para a gente saber, né? Aí mandaram os 12 espias. Aí quando eles foram para aquela cidade, realmente era muito boa aquela cidade porque mandava leite e mel. Mas ali tinha os filhos de Anaquins, né, de gigantes. E eles ficaram com medo. Aí eles falaram, não, a gente não vai poder entrar. Olha, pessoal, escutem bem. O povo de Israel, quando estava no Egito, eles venceram o Egito sem arma nenhuma. Fez eles passarem pelo Mar Vermelho, não é? E depois foi conduzido pela coluna de nuvem e de fogo, não é? E quando não tinha água, o que aconteceu? Deus tirou a água das pedras. Deus fez como um milagre sair carne. Então, eles podem vencer os gigantes ou não podem? Mas eles apagaram Deus do coração e somente a situação ficou em pé dentro de si. Amados irmãos, até agora eu passei por muitas dificuldades. A cada momento, Deus apareceu e resolveu tudo de uma forma maravilhosa. Eu também. Eu não fui pelo caminho porque era bom, né? Mas parecia que era difícil e impossível. Mas Deus, lendo a revista do mês de outubro, da Good News, então eu estava falando sobre a Costa do Marfim. Foi a primeira vez que eu li, né, hoje. Na Costa do Marfim, antes da gente ter ido, o presidente, a gente queria fazer o acampamento mundial na Costa do Marfim. Naquele tempo, muitas pessoas morreram, né, porque teve uma revolta. Quando eu fui para a Costa do Marfim, o ministro, ele me deu um segurança, né, bem alto. Realmente era um segurança bem bonito, né? Ele me deixou 3 seguranças. Eu acho que é uma perturbação o segurança ficar me seguindo. E eu falava, vai, fica aqui, descansa, descansa. E quando eu ficava um pouco distante dele, ele estava descansando, daí quando eu vi ele já estava grudado de novo em mim. Eu não sabia direito, né? Mas naquele tempo, nossa, era um momento muito grave.
Aí veio o telefonema do consulado e da Coreia e falaram que a gente não fazia o acampamento mundial, né? E tava vindo mensagem pro meu celular para eu partir logo, né? Para eu ir embora logo daquele país. Mas vendo o testemunho do acampamento mundial do mês de outubro, eu não me lembro de tudo. Mas realmente foi Deus quem conduziu. Costa do Marfim. O presidente falou que ia dar terra pra gente. Falou pra gente fazer o acampamento mundial à vontade, né? O evento. Realmente nós, através de Deus, coisas impossíveis, nós fizemos muitas coisas impossíveis. Por isso, a gente viu esse Deus. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, para mim é dificuldade, mas se Deus se deparar, não é dificuldade. Mas eu dou com Deus. Quando o povo de Israel ia entrar na terra de Canaã, mas a gente lá tem um monte de gigante, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, não podemos entrar. Então, por isso, eles viveram, aqueles que não acreditaram por 40 anos, eles ficaram no deserto e morreram. Todos que não creram, morreram. Somente Caleb e Josué entraram na terra de Canaã. Então, Deus fez todas as coisas, preparou todas as coisas para poderem entrar na terra de Canaã, né? É só entrar. Mas Satanás criou aquele pensamento de medo dos gigantes e assim fez com que eles morressem no deserto. Satanás arrastou dessa forma. Amados irmãos, nós temos esse tão poderoso Deus. Porque você tendo fé ou não, não importa. Mas porque vocês estão junto com o Deus que vocês receberam perdão dos pecados. Qualquer problema que vocês se deparem, Deus está com vocês. Mas nos seus corações, eu posso viver sem Deus, não vai ter problema. Vivendo bem ou mal, não importa, porque eu vou morrer igual, né? Mas eu tô comendo, vivendo, não tem problema, né? Vocês não querem se deparar com os problemas, não querem entrar na terra de Canaã. Se Deus falou para entrar, então Deus já preparou tudo para vocês entrarem. Se Deus falou para você descansar, é porque Ele já preparou tudo para você descansar. Mas Satanás te dá um outro pensamento que você não vai poder entrar naquela terra. Quando eu acredito nesse Deus, eu vejo Deus trabalhando dentro de mim e eu fico tão agradecido por isso. Mas eles estavam com medo, né? Na Bíblia, no versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Por 1, 2, 3 e já vamos ler. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, Jesus Cristo morreu na cruz e levou todos os nossos pecados. Já foi pregado esse evangelho. Todos os nossos pecados foram lavados. Se a gente acreditar nisso, então não tenho mais pecado. Acontece assim. Se acreditar, se você souber pela teoria, meus pecados foram lavados, mas eu ainda tenho pecado. Mas se você crê no seu coração, então isso se torna verdade. Amém? Amém. Então, as pessoas escutam o evangelho, mas não acreditam. Porque estão presas dentro de si, dentro do pecado. Deus falou, já preparou todas as coisas para Deus poder, para a gente poder descansar. Quando eu saí do exército, no último momento, sabe o que eu mais agradeci? Por causa de um problema que teve, eu tinha que ficar mais tempo no exército. Mas eu acabei saindo do exército, sendo despachado 50 dias antes dos outros. Então, antes de ir para o exército,
Eu tinha uma igreja, mas depois que eu saí do exército, eu voltei e tinham roubado tudo. Outras pessoas. Quando eu ia sair do exército, como eu era uma pessoa de cargo alto, então eles roubaram toda a minha mercadoria, assim, minha bota, meu capacete, meu uniforme. Então, se fosse uma pessoa assim de cargo alto como o meu cargo, eu podia bater neles, né? Então, mas para eu poder ser despachado do exército, eu tinha que devolver todo esse material, mas eu somente tinha que devolver para poder ser despachado. Eu orei diante de Deus. 10 horas da noite era a hora da gente dormir na nossa base, mas na nossa base tinha uma igreja. E naquele lugar tão grande eu comecei a gritar. Deus, eu agradeço porque o Senhor me ajudou, mas eu não tenho material para devolver. Por favor, eu comecei a orar. Um dia, na nossa base, logo antes de eu ser despachado, veio um soldado de cargo alto, né, um dos comandantes, e ele falou para mim, pastor, Oksu, soldado Oksu, como é que você estava? Ele era um pastor, né? Ele era um pastor de cargo mais alto do que eu no exército. E nós éramos muito próximos, né? Porque nós conversávamos. E eu preguei o evangelho para ele com cuidado, porque ele era mais velho do que eu, né? Naquele momento, ele perguntou se eu tinha um material para entregar, né? Eu pensei, nossa, será que ele escutou a minha oração? Não, mas ele chega aqui às 5 da manhã, ele não deve ter escutado a minha oração. Aí ele perguntou, tá tudo preparado? Eu falei, sim, tá tudo preparado. Aí ele pegou um dinheiro do bolso dele, ele tirou $2,300 e 30 centavos. Vocês sabem quão grande esse dinheiro era, né, antigamente. Aí ele falou, toma, prepare-se para sair do exército, para ser despachado. Eu falei, não, pastor, não tem problema. Aí ele falou, não, eu tô te dando para você usar. Soldado Park, sou eu que tô te dando, pega. Aí eu falei, não precisa. Não, recebe, eu tô te dando. Aí eu peguei e recebi aquele dinheiro. E eu falei... Aí eu falei pro homem que cuida desses materiais, eu falei, né, pro soldado, eu falei, você pega esse dinheiro e cuida de todo o material que me falta, tá? Porque eu tenho que ser despachado, daí eu fui despachado depois. Eu orei gritando diante de Deus, mas todo mundo estava dormindo naquela hora, e não dá para escutar do lado de fora da igreja. Mas será que aquele pastor escutou? Não, acho que não escutou. E eu vi aquele pastor me dando dinheiro e resolvendo todos os meus últimos problemas ali, né? E sendo despachado do exército, vestindo a minha roupa, eu pensei, nossa, se eu pudesse ficar, se eu tiver com esse Deus, o resto da minha vida eu posso viver no deserto que não vou ter problema, eu posso viver em qualquer lugar que não vou ter problema, né? Surgiu esse coração dentro de mim. Deus deseja trabalhar dentro de cada um de vocês dessa forma. Deus realmente deseja o quê? Que vocês acreditem em Deus, dependam de Deus e que Deus, porque Deus quer trabalhar em vocês. Que Deus deseja com que vocês apareçam como povo de Deus. Por isso, nós temos dificuldade, ele nos conduz para um caminho difícil e que parece impossível. Nem parece, né? Que é possível que um homem de 100 anos vai ter filho ou que um morto vai ressuscitar. Não, parece que não faz sentido a palavra de Deus, mas se Deus fala, ele faz exatamente como ele fala.
Então, quando você vê, não é. Mas se eu estou falando que você vai ter um filho, você vai ter filho. Por isso que assim você vai se tornar um comigo. Não é porque você pode que você vai fazer, mas acreditando em mim, me siga. Então quando você entende, você segue. Se você não entende, você não segue. Isso não é acreditar em Deus, é acreditar em você. Quem acredita em Deus, dependendo ou não, de acreditar ou não, você seguir a Deus, isso é acreditar. Se você acredita em Deus, independente de você entender ou não, você vai seguir. Isso, Deus deseja isso de você. Amados ouvintes, mas Ele quer que a gente jogue todo o nosso conceito, nosso pensamento fora e experiência. Se Deus falou que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Se Deus falou que eu não vou, se Ele falou que eu vou ter um filho, mesmo que eu não tenha uma esposa, eu vou ter um filho, não é? Porque isso é a palavra de Deus. Um biólogo falando, escutando, como que uma virgem vai poder ter um filho? Impossível isso, pastor. E todos esses biólogos acabam fracassando. Pode ter um filho se Deus der. Se Deus puder fazer, vai fazer. Amém? A vida espiritual é muito fácil. Se você aceitar a palavra de Deus, mas se você não aceitar a palavra de Deus, porque Satanás sempre coloca um pensamento contrário da palavra de Deus, é muito difícil você aceitar a palavra de Deus com o seu pensamento. Por isso que você tem que jogar fora o seu pensamento. E se você aceitar essa palavra de Deus, vocês terão o poder de Deus e Deus vai poder trabalhar fortemente através de vocês. Vocês não têm que ver a posição de descansar para poder descansar. Mas se Deus falou para você descansar, então você tem que descansar, entenderam? Entenderam? Não vejam que você já está completo, mas pelos olhos de Deus, Deus fala, entra, então pode entrar porque já está pronto. E se você somente seguir a palavra de Deus, isso é fé. Se Deus falou que você está vivo, você está vivo. Se Deus falou que você está morto, então por mais que você veja que você está vivo, você está morto. Se Deus falou que seu pecado foi lavado, foi lavado. Então isso é acreditar em Deus. Hoje em dia, muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, mas no seu pensamento, como a gente é limpo se a gente comete pecado? Eu não sei também direito, mas se Deus falou que é, então é. Entenderam? Então se Deus falou para atacar, que ela tem que atacar. Se Deus falou, vocês conseguem entender? Se está escuro, se Deus fala que tem luz, então você consegue entender? Então, porque esse Deus está conosco, porque através desse Deus, nós podemos fazer todas as coisas. Mas Satanás fala pra gente, não, você não pode, você não consegue. Mas a gente escuta essa voz, eu não consigo. Deus falou para descansar. Porque Ele já fez tudo para a gente poder descansar. É uma palavra tão boa, não é, pessoal? No capítulo 4, versículo 10, está escrito o quê? Porque aquele que entrou no descanso de Deus também, Ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Deus já fez tudo. Por isso, a gente não precisa fazer nada, é só descansar pela fé. Por isso, descansem em Deus. Pastor, eu não fiz nada essa semana, durante a conferência, eu só escutei a palavra, descansei na palavra, por isso muitas pessoas receberam a salvação, Deus fez esse trabalho tão incrível, eu não tenho nem como expressar tudo. Realmente, pessoal, descansem na palavra de Deus. Agora, vocês descansem e que Deus possa trabalhar.
Creiam nesse Deus. E Deus irá trabalhar em todos vocês. Vamos orar?